A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida e Hélio Alves faz o registro de parte dessa história. Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Nosso Papo na Varanda de hoje é o de número 373. São 373 famílias que nós já visitamos desde a inauguração deste programa, que foi em fevereiro de 2017, inclusive o primeiro programa foi com o Frei Álvaro, por isso que deu certo o nosso programa. Hoje é do número 373. Gravamos numa manhã de domingo, dia 24 de novembro de 2024, em Salto do Lontra. Está indo para o ar o último deste ano, pessoal, de 2024, que maravilha. E encerrar também com um padre que nós já vamos apresentar. Ele vai se apresentar aqui no programa. Está indo para o ar nessa sexta-feira, dia 13, e nesse sábado, dia 14 de dezembro. O nosso Papo na Varanda tem o apoio do Jornal de Beltrão, que você pode ter ele em sua casa de terça a sábado, com todas as informações da nossa região, do Paraná, do Brasil e do mundo. O Jornal de Beltrão que faz uma divulgação também de uma foto dos nossos entrevistados. Também a Foto Arte, Colecione Bons Momentos, o Alclésio e a Nete, eles fazem um presente de uma foto de 20 por 30 para o nosso arquivo da Rádio Ampere e também para os nossos entrevistados. A Foto Arte está na Rua Maringuá, o telefone é 99923 3096. Eu falo do Jornal de Beltrão porque me interessou a fazer esse Papo na Varanda, porque saiu várias matérias deste padre, não é, que é bispo e vai para outro país, e por isso, através do Jornal de Beltrão, eu me interessei. E me interessei também porque ele nasceu em Salto do Lontra, e Salto do Lontra eu tenho como também minha terra natal. Morei aqui muitos anos da minha vida, né? Não nasci aqui, mas moramos na Sede da Luz, chegamos aí em 66, no Formiga, que hoje é Linha Bonfim. Então a gente tem uma história aqui. Me casei na igrejinha de madeira aqui em Salto do Lontra, não é? E então me interessei de especular um pouco a vida do padre Moacir Goulart. Nós estamos gravando o programa na casa da dona Zilma Varmley, que eu quero agradecer a dona Zilma, né, por colocar à disposição. Família Varmley, que tem aqui, Albertino Varmley, era o seu pai, né? Que tem essa avenida aqui que tem o nome dele, não é? Tem a cerealista que o seu irmão é o nome dele é o Ednei, muito meu amigo, inclusive Ednei, família Varmley, que tem história aqui em Salto do Lontra. Bem, padre Moacir Goulart Figueiredo, o senhor nasceu aqui em Salto do Lontra mesmo? Nasci no Pinhal da Várzea, que é parte do município de Salto do Lontra, e na divisa praticamente com dois vizinhos. Meu pai e minha mãe tinham aí um terreno, moravam lá, e segundo o que conta a minha tia, a minha madrinha, que também foi a parteira, foi ali, Pinhal da Várzea, Salto do Lontra, no dia 30 de setembro de 1965. E como você quer especular a minha vida, teve um detalhe. A minha tia comenta que foi às 8 da noite que eu nasci, e no outro dia, às 8 da manhã, eu estava sendo batizado. Nasci no dia de São Jerônimo e fui batizado no dia de Santa Teresinha do Menino Jesus. Dois santos que marcam a minha vida. São Jerônimo por causa da questão bíblica, e eu gosto muito de estudar a Bíblia, e Santa Teresinha, a padroeira das missões. E olha só outro detalhe, agora eu vou para uma diocese que é São Miguel de Sucumbios, e o dia de São Miguel é 29 de setembro. Então, 3 dias de festa para a gente celebrar já a partir do nascimento. Que maravilha! Você falou nos seus pais, como era o nome deles? Meu pai, Deoclésio Goulart de Figueiredo, e minha mãe, Maria Olívia Gisleri Figueiredo. Meu pai sempre ajudou na igreja. Já desde o Pinhal da Várzea, eu lembro que se reunia os grupos de família lá em casa, sempre tinha mais pessoas para ler, refletir ou fazer encontros de catequese, novenas, e minha mãe sempre deu catequese, e depois como ministra de Eucaristia aqui em Salto do Lontra foi mais de 25 anos. Olha só.
E quantos irmãos, quantos filhos, seu Deoclésio em memória? E a dona Maria, o senhor me falou que ela já está com 93 anos. Quantos filhos? Somos em 8 filhos em casa. A minha irmã mais velha, Deusdete, meu irmão Luiz. A terceira irmã minha, Albertina, também é religiosa, missionária cabriniana e está em Uganda, na África, fazendo um trabalho missionário. Depois a Elizabeth, a Ivanete, o meu irmão Armando, que mora aqui em Nova Prata, eu, o 7º da família, e a minha irmã Inês, que é a menor. Muito bem. E o senhor poderia nos dizer o seguinte, então, estudou aqui em Salto do Lontra, foi na escola, no Pinhal da Várzea, é isso? Quando eu comecei a estudar, as irmãs Cabrini tinham aberto um jardim de infância aqui em Salto do Lontra. E a minha irmã mais velha era professora. Aí então juntou todos os que precisavam estudar e nós começamos com uma casa pequena aqui perto do centro de Salto do Lontra, aonde viemos para estudar. 1 ano e meio depois, aí veio o pai e com os outros que tinham ficado no Pinhal da Várzea, junto com a mãe também, para todos morarmos aqui na saída para Nova Prata. Até hoje, quando passávamos ali na frente da casa, eu via a árvore grande que nós ajudamos a plantar e cultivar para que ela pudesse fazer sombra para nós. Olha só, o seu Deoclésio e a dona Maria vieram de Santa Catarina, vieram do Rio Grande. Por que vieram para o Pinhal da Várzea e onde eles moravam antes de vir para o Pinhal da Várzea? Meu pai é de São Joaquim, da terra bem fria, e minha mãe é de Nova Veneza, de uma parte de terra bem quente, E meu pai trabalhava como tropeiro, levando tropa lá para a região de Nova Veneza. Mas um tio do meu pai precisava levar para sua comunidade uma professora. E a minha mãe foi para São Joaquim como professora. Se casaram, moraram um tempo em São Joaquim, depois foram para o Rio Grande do Sul, tiveram um tempo no Rio Grande do Sul, e aí junto com um grupo de pessoas que vinham aqui para a região do Paraná, 1963, eles vieram também comprando um terreno aqui no Pinhal da Várzea. Chegaram, não tinha nem estrada na época, entraram para fazer a sua casa, o seu espaço, e nem conheciam direito todo o espaço do terreno. Depois de um tempo compraram outro, e foram trazendo outros parentes, outros amigos. Então meu pai e minha mãe são migrantes, catarinenses que passaram pelo Rio Grande e vieram parar no Paraná. E hoje minha mãe mora em Blumenau com 93 anos, junto com a maior parte dos meus irmãos que estão lá. Bom, para ser padre, uma vocação. A vocação já começa em casa, com certeza o terço, todas as noites. O senhor falou que tem uma irmã que é freira, que está na... Uganda. Como é que era o dia a dia de vocês em casa então, padre? Então, como é uma família grande, a gente já, os mais pequenos, segue os irmãos maiores, E aí eu via o meu pai e a minha mãe participando muito da igreja, sempre atuando. Em casa, sempre que era possível, a gente rezava também o rosário. A oração nunca faltou na casa, mas o que mais me marcava desde a infância e também a adolescência era pela quantidade de pessoas que vinham na nossa casa por causa de encontros de famílias, por causa da catequese, e eu tinha tanto amigos para brincar junto, para jogar e tudo, e aí me envolvia nas coisas também da igreja e tudo, e oração e catequese, mas a alegria maior era porque a nossa casa se tornava como que um espaço de comunidade, onde todo mundo chegava. Eu lembro que a gente ia participar das novenas e estávamos com 30, 40 crianças juntas participando, brincando, se divertindo e assim por diante. Só em 1979, quando teve as Santas Missões Populares aqui, ou as missões, pregada pelos freis capuchinhos, aí eu fui compreendendo muito mais o que era servir a Deus, participar da igreja, me comprometer também com algum serviço da comunidade e assim por diante. Meu pai e minha mãe faziam questão que eu fosse coroinha também e que ajudasse na igreja. De início eu ia, era bonito. Aí depois de uns 2, 3 anos eu fui valorizando muito também esse serviço que prestava, e meu pai e minha mãe sempre instruíam muito para colocar muita atenção
E o fato de estar lá no altar também tinha um comportamento que eles iam exigindo da gente e que foi fazendo crescer também como vocação. Nos fale um pouquinho da sua irmã, então, que está em outro país. A minha irmã é super legal, o que a gente pode dizer, né? Como falamos lá no Equador, é chévere, né? Uma pessoa muito dinâmica, uma pessoa muito atuante, muito comunicativa, muito mais comunicativa do que eu, né? Sempre com uma opção muito clara de servir a Deus e também as pessoas, sobretudo as necessidades maiores, né? Ela trabalhou muito tempo aqui no Brasil como religiosa, em São Paulo, Rio, Minas, Nordeste do país também. E depois que foi mestra de noviça, que foi superiora também da congregação, quando aposentou ela falou, agora eu quero ir para as missões na África, né? E todos nós imaginávamos, mas agora podia ter ido mais jovem, né? Mas não, foi nesse momento, já faz 6 anos que está lá. Ela trabalha num campo de refugiados, né? São pessoas de Sudão do Sul que foram expulsadas pela guerra e estão numa parte da Uganda e praticamente estão reorganizando comunidades, fundando cidades. É a primeira escola praticamente que está chegando lá no meio desses refugiados é a partir do ministério delas, né? A primeira formação religiosa, desde medicina, desde culinária, todas as dimensões da vida, elas estão ajudando a desenvolver neste campo de refugiados. Bom, eu queria também aproveitar e agradecer o Padre Antônio Teixeira, que mandou inclusive um calendário muito bonito, né, para nós aqui, né? O Padre Moacir é missionário do Sagrado Coração, né? Muito obrigado ao Padre Antônio Teixeira, né? Grande amigo meu, já gravamos um papo na varanda com ele, contou muitas das histórias do doentado, está em Curitiba, um grande amigo, não é? E o Padre Antônio Teixeira mandou esse calendário de presente e eu quero mostrar aqui através do nosso Papo na Varanda para quem está nos assistindo. Padre Moacir Goulart Figueiredo. Bom, indo para a escola, sendo coroinha, quando é que o senhor sentiu que o senhor poderia ir para o seminário? Nos passe um pouquinho para nós, para os ouvintes, para quem está nos assistindo, essa caminhada então da escola em Salto do Lontra até a sua ordenação. Então nós sempre recebíamos a visita do irmão Cirilo na escola. E acho que todas as pessoas da minha geração devem lembrar disso. O senhor sabe que eu recebi a visita dele aqui no Formiga, né, linha Bonfim, e ele queria nos levar para o seminário. Como eu era o mais velho da família, 15 irmãos, o pai disse, não, esse aí não, porque ele tem que trabalhar na roça. Então, eu tenho uma boa lembrança, ele vivia convidando nas famílias para levar para o seminário. Olha aí, seu Hélio, se teu pai tivesse deixado, talvez hoje seria eu entrevistando um outro bispo que ia para fora, vê? Muito obrigado. Então, o irmão Cirilo visitava muito as escolas, né? E eu acho muito importante, porque entre pessoas de 13 e 14 anos sempre sai a pergunta, o que eu vou fazer da minha vida, né? E o irmão Cirilo fazia boa motivação para os adolescentes, para colocar um sentido profundo na vida e para ter uma opção clara também, né? E marcava muito. Ele ia na minha casa, almoçava lá, meu pai e minha mãe adoravam ter plantas medicinais, que ele também desenvolvia muito isso. Sempre tinha uma muda nova para dar para o irmão que trazia outra e assim por diante, né? Então era sempre algo muito importante. E aí eu escrevi que queria ser padre, que queria estudar e que queria ser missionário fora do país. E aí o irmão Cirilo, num diálogo comigo, me falou, né? Não, você pode fazer as 3 coisas, né? Aí o Frei Ângelo, quando soube que o irmão Cirilo estava me visitando, logo falou, não, vamos lá para o seminário de Ampere, né? Vamos para Nampere, ele falava mais ou menos assim, né? E aí então eu acho que fui uns 3, 4 encontros em Ampere e tudo. Mas um dia o irmão Cirilo falou, não, você tem que ir em Beltrão, né? Você quer ser missionário. E aí em Francisco Beltrão eu encontrei o padre Arthur Vangel, que foi o primeiro pároco aqui de Salto do Lontra. Inclusive no meu livro tem uma foto dele que eu fui coroinha dele. Olha, só cortando, só para registrar isso. Vê como as raízes da vida das pessoas sempre tem muita coisa em comum, não é? Então eu conversei com o padre Arthur no encontro que tive lá, e ele falava do meu pai e da minha mãe melhor do que os meus tios, né? E eu falava, nossa, parece que esse padre é familiar nosso, né?
E foi tão legal o encontro, a partilha, né? Depois o padre Valério, que fez um trabalho muito grande aqui na região, padre José Bosma, que também esteve muito tempo em Ampere, em Pranchita, né? Eu escutava a história desses homens e falava, eu também quero ser missionário fora do país, né? E aí, desde este encontro, eu decidi, eu vou entrar no seminário de Beltrão. Aí alguns falavam, depois de uma semana tá de volta em casa, os padres não vão te querer, vai chegar lá só para dar trabalho, dor de cabeça, e não passa um mês e já volta para cá de novo e assim por diante, né? Mas o ideal missionário estava muito acima de todas essas pequenas coisas que são corriqueiras da vida de qualquer pessoa, né? Aí fiz o 2º grau, continuava com a decisão de estudar, ser padre, ser missionário. Fui para Curitiba, fiz filosofia, fiz noviciado lá no Rio de Janeiro, era o nosso lugar de noviciado na época. Fiz teologia morando na periferia de São Paulo, lá na Zona Leste. E aí na Zona Leste foi assim quando eu reafirmei e tomei a decisão. Não, é isso mesmo, eu vou ser padre, quero continuar sempre estudando, mas quero ser missionário fora do país. Assim que a congregação der essa oportunidade, eu vou para fora do país. E o senhor foi ordenado aonde? Qual é a data da sua ordenação, então? Quanto tempo faz que o padre Moacir foi ordenado e onde foi? Dia 16 de novembro de 1991. Fez agora 33 anos que eu fui ordenado sacerdote. Na época nós tínhamos uma grande estrutura ainda como missionários do Sagrado Coração, pela presença dos padres belgas em Francisco Beltrão, que foram os pioneiros na evangelização de toda a nossa região aqui sudoeste do Paraná. Então, na época, eu queria fazer em Salto do Lontra, mas estava aqui um outro padre que achou que não, que a gente vinha roubar as vocações aqui e assim por diante. E aí, então, os padres falaram, melhor faz a ordenação em Francisco Beltrão. Foi na paróquia Cristo Rei, na Cango, né? Na época estava o padre Vitorino Hang lá como pároco, E aí então fizemos a ordenação lá. E o padre Zeca pediu ao bispo Dom Agostinho, na época, que pudesse pedir que a primeira missa ao menos fosse aqui em Salto do Lontra. Então eu fiz a primeira missa aqui em Salto do Lontra, e depois continuei trabalhando como padre em São Paulo. O primeiro trabalho que eu fiz foi 5 anos como formador. Ajudei a preparar a ordenação do Antônio Teixeira em Ampere, eu lembro bem disso. Ele tem 2 anos de ordenado antes do que eu, éramos companheiros também de estudos, de teologia, e depois eu continuei em São Paulo 5 anos. Tomei a decisão de fazer missiologia, um estudo sobre as missões, para poder fortalecer essa ida fora do país. E ao final de 5 anos que estava em São Paulo, ajudei muito na organização do Congresso Missionário Latino-Americano, que foi em Belo Horizonte. Defendi a minha tese e fui viver a minha tese lá no Equador. No Equador, me fale um pouquinho do local agora no Equador, fale um pouquinho, agora você foi nomeado bispo lá, eu quero que o senhor explique para os nossos ouvintes e para quem está nos assistindo também, um pouquinho dessa história então desse país, como é que é lá, como é que é o trabalho, fale para a gente. Então, depois de 5 anos como padre trabalhando em São Paulo, eu fui para o Equador. Fui para o interior do Equador, uma diocese que está praticamente no coração do Equador, com comunidades a 2.000 metros de altura, 3.000, 4.000 e assim por diante. Uma área mestiça e indígena também, tem muitos indígenas que falam quichua, onde eu estive os primeiros 5 anos. Diocese de Chimborazo, a cidade que eu trabalhei se chama Chunchi, saí de São Paulo depois de 10 anos e fui morar numa cidade com 2.000 habitantes. De início foi um choque, mas logo em seguida o sorriso das pessoas, a acolhida das pessoas, a forma de viver. Eu dizia, nossa, não precisa outro lugar. Tem um centro arqueológico aqui ao ar vivo, onde eu posso estudar antropologia cultural, viver a fé, e viver cada vez mais aquilo que eu sempre sonhei e pensei.
Então, entre comunidades do campo, um povoado, ainda na época tinha um pouco de saúde, jogando futebol com a garotada, participando de campeonato municipal e levando do ginásio de esporte para a igreja, da igreja para o ginásio de esporte, fazendo torneio e no meio do povo e tentando fazer um trabalho de evangelização muito unido com toda a vida, né? E não uma coisa totalmente separada, só lá da sacristia e assim por diante. E foi 5 anos que eu nem vi passar. Aí então, essa foi a primeira etapa no Equador, lá no interior. Aí me elegeram provincial em Curitiba, eu vim para cá de 2001 até 2007. Né? Era o primeiro brasileiro para representar a congregação dos padres belgas aqui no Paraná. Né? E sim, com a ajuda de todo mundo e com a oração de muita gente, passou rápido esses 6 anos e de novo eu pedi uma segunda etapa no Equador. E essa segunda etapa foi em Quito, na capital, na periferia, na zona sul de Quito, onde todos os bairros estavam em formação, onde chegava gente imigrante de todos os lugares, de todas as províncias. Lá não tem estado, são províncias. Então, desde ajudar a buscar a associação de moradores para ter uma rua, para ter água, para ter luz, para resolver conflitos de vez em quando, porque pegavam um ou outro acusado de ladrão e queria botar fogo, E aí o padre entrava no meio para dar bênção, mas até dar bênção demorava, então chegava a polícia e o que ia ser vítima não era queimado e assim por diante. Então teve situações assim na periferia de Quito que às vezes eu parava e falava, meu Deus do céu, se contar isso lá em casa o pessoal diz, sai daí rápido. Mas Deus na frente ajudando nós e fomos fazendo esse trabalho. Ao mesmo tempo a igreja do Equador me pediu para fazer um trabalho de animação missionária em toda a arquidiocese, com 93 paróquias. Eu estive fazendo esse trabalho de animação missionária. Terminou esse tempo de 5 anos fazendo esse trabalho, me pediram mais 3 para estar na Conferência Episcopal do Equador, fazendo o trabalho no Centro Missionário Nacional. E aí então, nas 26 dioceses do Equador, eu estive ajudando, formando discípulos missionários. Esse era o lema e esse era o objetivo, Então essa segunda fase também passou muito rápido. Eu não vi passar 15 anos na periferia de Quito. Terminando isso, praticamente a pandemia, paramos um pouco para avaliar, para medir o nosso esforço, o nosso trabalho missionário, quando de repente eu vim para uma assembleia em Curitiba e me elegeram de novo como provincial. Eu falei, gente, vocês estão errados, eu já sou velho, é melhor pegar uma pessoa jovem. Já fiz isso, já dei esse trabalho, busca outra pessoa mais capacitada. As tecnologias de hoje precisam de gente com mais agilidade e tudo, Mas não, acharam que tinha que ser eu, tá bom. Então saí quase chorando lá de Quito e dizendo, pelo amor de Deus, por que estou trocando Quito para ir para Curitiba de novo? Não tinha nada contra o país ou contra o Paraná ou Curitiba, ao contrário. Vinha também sabendo que estava chegando na minha própria casa, no meu próprio espaço, Mas falava, o meu coração está lá. As pessoas que me conhecem, as pessoas que viram o melhor tempo da minha vida, economicamente ativo, foi sendo missionário. E foi lá, não foi outra coisa. Então eu dizia, eu preferia continuar lá o resto da vida. Porém, no dia 23 de outubro, recebi uma carta que era para ser publicada às 7 da manhã em Salto do Lontra. No dia 22 eu recebi a carta com sigilo pontifício, não podia contar para ninguém até às 7 da manhã do outro dia. Eu falei, olha só, que boa penitência. Tá bom, vamos ficar em silêncio, deixa na mão de Deus. E no outro dia, quando eu pensei em publicar, Roma já sabia antes. Nosso superior geral já às 4 da manhã tinha me acordado para dar parabéns. Já tinha um monte de gente desde a Europa dando parabéns e tudo. Eu falei, mas espera aí, como assim? Aí me falaram, não, na Casa Geral foi publicado 2 horas antes pelo próprio Vaticano e assim por diante. Então, a partir das 7 do dia 23, começou essa notícia. De início eu falava, sou eu mesmo? É comigo? Será que não se equivocaram? Não se enganaram? Um menino lá de Salto do Lontra ser mandado lá para o interior do Equador por uma terceira vez.
Aí alguém me falou, pois é, 2 vezes você pediu para o Equador. Agora é a igreja, é o Papa que está te pedindo. Não tem como resistir, não tem como dizer não. Simplesmente pare de pensar outras coisas, pare de... para nós é um orgulho, é uma festa, e começou a festa e eu, meu Deus do céu, eu ainda nem parei de tremer. E assim foi. É um mês já que estou me preparando para deixar de novo o Brasil pela 3ª vez, para começar uma 3ª etapa lá, norte do Equador, fronteira com a Colômbia. A província se chama Sucumbios, São Miguel de Sucumbios. A catedral é Virgen del Cisne, onde eu vou estar presidindo a diocese e assim por diante. Já estive nesse lugar, já estive lá pregando retiro, já estive lá dando curso, já estive lá fazendo mediação de diálogo conflitivo entre pessoas e assim por diante, porque também fiz um trabalho muito forte nesse sentido, de ajudar a processos de reconciliação em diversos lugares e sobretudo na periferia, onde a gente via às vezes muitos conflitos lá no Equador. Bom, a língua usada no Equador é espanhol? Qual é a língua usada lá? A língua oficial é o espanhol, mas diariamente a gente se depara com a língua quichua, que é a maioria indígena do Equador. São 18 etnias, em Sucumbios são 7 etnias indígenas que vamos encontrar, com diferenças umas das outras, são os indígenas amazônicos também, que vamos trabalhar com eles, Os da Serra, com quem eu trabalhei, eram os quichuas, puruás. Então, algumas coisas sempre vêm no dia a dia da nossa vida, Por exemplo, na montanha você não fala, eu tô com frio, você fala tiri-tiri, atiachai. O senhor pegou essa língua toda? Sim, cai a cama, para dizer até logo, boa tarde. De manhã cedinho, imanaja, pacarisca, como você amanheceu, tá tudo bem, dormiu bem. Você não fala outra coisa, não fala uma frase ou duas assim, você fala imanaja, pacarisca, como você amanheceu. Você dá bênção também em Quichua, você tem a Bíblia em Quichua, tem o catecismo em Quichua, tem cantos em Quichua. Muitas vezes nos cemitérios, sobretudo, a gente ia celebrar, e toda uma tradição Quichua, um dia inteiro de festa no cemitério para celebrar os finados e assim por diante. E aí às vezes quando eu voltei em 2001 até 2007, eu falava, gente, aqui é finados e não tem festa. Pois eu ia perguntar para o senhor, mas festa no dia de finados? E se prepara comida típica para ir comer junto com os mortos lá. Se prepara uma chicha típica para ir lá também celebrar. Muitas vezes se chega com dança. Primeiro tem a leitura de todos os nomes das pessoas que estão lá sepultadas. Aí depois celebramos a missa. E quase sempre as pessoas pegam, conforme a sua família, onde estão os familiares, levam a sua comida e vão partilhar lá. Sempre fazem um pão e a forma do pão é como se fosse uma criança, para mostrar a esperança e que a vida continua. E às vezes passa o dia inteiro lá no cemitério. Então, no início, os primeiros 5 anos onde eu estava, tinha 17 cemitérios na cidade, no município. A gente sempre buscava a ajuda de mais 2, 3 padres para durante 15 dias ir de cemitério em cemitério, repetir a mesma festa e assim por diante. E é o dia 2 de novembro que começa também, igual aqui no Brasil? Às vezes já começava no final de outubro, ia até o dia 8, 9 de novembro e assim por diante. Para fazer um casamento no meio das comunidades indígenas sempre durava 8 dias de festa. A gente falava, o ritual religioso era 40, 50 minutos dentro de 8 dias de festa. Desde ir levar um presente para a família da noiva, depois de retribuir um presente para a família do noivo, depois de ir convidar os padrinhos, e tudo isso sempre com festa, com dança, com muita chicha, que é a bebida típica também dessas comunidades. Olha só, bom, aqui no Brasil nós temos... Claro, o Papa, depois nós temos o arcebispo, o bispo, depois nós temos os freis, os padres, as irmãs, depois nós temos diácono que ajuda, o doutor Avilino, que é de Ampere, sim, diácono, tá lá em Santa Catarina, Florianópolis.
trabalha numa paróquia da nossa congregação, também dedicada a Nossa Senhora do Sagrado Coração. Estive lá gravando com ele também a vida dele lá. Isso. E também aqui depois temos os ministros, catequistas e por aí para conduzir a nossa Igreja Católica. Como funciona lá no Equador? É a mesma Igreja Católica, funciona da mesma forma e cada vez mais nós estamos procurando fazer aquilo que o Papa Francisco pede, que todo batizado também seja discípulo missionário. Que todo batizado seja também hoje uma das pessoas que a tempo e a destempo, como se fala lá no Equador, possa estar dando razão da sua fé em qualquer lugar. O Papa é muito claro nesse sentido, né? Pai de família pode ser um grande missionário e um santo missionário. Uma mãe de família, cumprindo bem a sua missão de mãe de família, também tem o papel de fazer da sua casa uma igreja doméstica junto com todos os seus filhos e assim por diante. É o mesmo que a gente anima também lá no Equador. Graças a Deus, na última comunidade que eu trabalhei, na periferia de Quito, nós tínhamos em torno de 1.300 crianças na catequese, só para você ter uma ideia. Tinha mais de 120 catequistas na paróquia, 40 ministros. Coroinha, então, nossa, era uma festa, em toda a comunidade estava cheio de coroinha e tudo. Jovens, muitos jovens atuando. Todo adolescente que ia fazer a crisma, quando chegava no segundo ano da catequese de crisma, tinha que fazer um estágio lá com aqueles que estão iniciando. Normalmente, no final do ano, eu tinha 40, 50 jovens novos pedindo para ser catequista. Então, sempre tivemos jovens. Quando entrava na faculdade, e aí exigia muito trabalho e faculdade, a gente percebia que alguns paravam por um tempo. Terminava a sua faculdade e logo chegava o licenciado, né? Aquela pessoa que já com o título universitário dizendo: como me fez falta participar da comunidade, eu quero voltar e assim por diante. Tínhamos grupos juvenis, tínhamos grupos de jovens normal e tínhamos grupos de jovens universitários também na nossa paróquia. Agora o Padre Mário, que é de Capanema, que continua nessa paróquia lá em Quito, ele está falando também do grupo de jovens operários, porque é uma zona onde tem muitas fábricas e assim por diante. E os jovens se reúnem lá, né? Você não tem a ideia, né? No Equador teve ocasiões assim de, numa segunda-feira, uma fábrica parar às 10 da manhã, 3.000 funcionários para celebrar a missa na fábrica. E eu perguntei para o dono: por que você faz isso? Só porque é Natal? Ele falou: não, porque a religiosidade dessas pessoas gera para nós aqui um ambiente tão profundo de trabalho e de harmonia que você nem imagina. E eu falei: mas você é judeu, você não é católico, e mesmo assim para toda a tua empresa? Ele falou: todo o pessoal que está aqui está lá atuando na tua igreja. Se eu dizer para eles que não estejam lá na tua igreja, e desde a tua igreja vocês fazem um trabalho tão bonito de unidade entre as pessoas, como que eu vou negar que aqui eles não tenham a homenagem ao menino Jesus, que é o padroeiro da fábrica? Então, coisas assim que às vezes você parava e dizia: meu Deus do céu, no mundo que estamos, tem sinais da presença de Deus que muda a história das pessoas sempre. Olha só, aqui no Brasil nós temos o dízimo, nós temos eventos que são feitos para ajudar na manutenção, né? Porque tu tem uma manutenção. Como é que funciona lá a comunidade? Eles colaboram, tem dízimo, tem festa, tem eventos. Como é que funciona no Equador, padre? Olha, por causa de muitas situações assim coloniais, que o dízimo era desviado por alguns senhores de fazenda e tudo, né? O povo em si não fala a palavra dízimo, que seria diezmo, né, em espanhol. Mas quando a gente fala de oferenda, compromisso, aí então sim, as pessoas estão disponíveis para sempre se comprometer com a sua igreja, com a sua ajuda. As comunidades da periferia de Quito todas foram construídas vendendo café e pastel, ou almoço comunitário praticamente. Uma rifa ou outra. Eu lembrava das festas aqui que vendia 1.000 quilos de carne, 5.000 quilos de carne. Um bingo com 4, 5 veículos. Você falar disso no Equador, todo mundo fala: tá sonhando, tá sonhando, né?
A gente conseguia, às vezes, um final de semana, com muito esforço, com muito trabalho, uma arrecadação de $1.000, né, fazendo 3 dias de venda de pastel, de café ou mesmo de titia e coisa assim, né? Mas as pessoas também sempre somam muito quando é para fazer uma obra. Por exemplo, em plena pandemia, nós começamos a construir uma comunidade, porque ganhamos uma ajuda de $60 mil de uma organização que nem imaginávamos. Um senhor passou, viu que nós estávamos celebrando na praça, porque não tinha outro lugar, e simplesmente falou: se vocês tiverem um terreninho, eu construo a primeira planta da igreja de vocês. E aí nos ajudou. E nós falamos: temos 60 mil, é pandemia. O dia que não tem toque de queda, nós começamos a mover o terreno. E aí falamos: não vamos deixar no banco. Já que tem tanta gente aqui que é pedreiro e que participa da comunidade e não está trabalhando, vamos começar? Vamos. E aí então apareceu um que queria doar um saco de cimento, outro que queria doar bloco e assim por diante. Nós fomos contabilizando. Quando chegou a construção, a primeira planta estava pronta, o salão foi inaugurado, nós tínhamos recebido $60 mil de fora e geramos, entre mão de obra e doações, mais 20 mil, né? Então, você dizia, em plena pandemia, se você pedisse para uma pessoa: você pode dar uma doação? Todo mundo ia falar: não. Mas quando vira um movimento, todo mundo falou: não, eu também somo e vamos fazer. Então, essas coisas a gente foi experimentando no Equador. Uma, por não ficar dentro de casa; outra, por estar no meio do povo, por não ficar só indo para dar a bênção e voltando, mas também participando da realidade concreta da vida das pessoas. Tem mais padres de outros países lá, mais é brasileiro, tem padres então do Equador, como é que é isso? Olha, se há 20 anos atrás, quando nós falamos para os padres belgas que a nossa congregação era uma congregação internacional e que não deveríamos ter apenas padres aqui do Brasil, mas também de outros países, eles achavam que a gente estava meio louco, né? Mas na época eu tive a oportunidade de representar a congregação lá na Indonésia. E cheguei lá e conheci um seminário com 100 candidatos estudando teologia da congregação. Na mesma hora eu fiz uma carta junto com os outros 2 superiores, pedindo que eles mandassem padres lá para o Equador. Em 2007 chegou 2 padres indonesianos para trabalhar conosco. Depois também recebemos um polonês, e chegamos lá e começamos a lutar para ter padres equatorianos também, Então, aquilo que era a província belga aqui no sul do Brasil, hoje tem 5 nacionalidades: belga, brasileiro, equatoriano, indonesiano e haitiano. Aqui em Capanema, nós temos o Dominique, que recém foi ordenado, haitiano, que também é da nossa congregação. Olha só que história, nós podíamos gravar uns 5 papos na varanda com o padre Moacir. Sucumbios, está convidado, tem um brasileiro que te recebe lá para a gente falar em espanhol, para outras pessoas também falarem de como é a missão, A gente pode ajudar a traduzir, seria muito bonito, velho. Muito bonito. E rádios lá, comunicação como é lá? Tem uma rádio da própria diocese, que é uma das majoritárias, como se fala em espanhol, é a principal, porque Sucumbios, se tirar a igreja, vai faltar hospital, vai faltar escola, vai faltar uma série de coisas que são serviços básicos que os missionários sempre chegam prestando e fazendo, Então, depois tem muito desenvolvimento. Hoje me falaram, essa semana me falaram, que a diocese também está ajudando na negociação para que tenha a primeira universidade lá em Sucumbios. E claro, vamos entrar de cheio nisso para poder fazer crescer também essa região do Equador, que é uma das mais abandonadas. Bom, eu sempre chamei de padre, mas eu estou totalmente errado. Eu devia chamar de bispo, Porque ele foi nomeado bispo e agora, com certeza, não é para 4 anos, 5 anos, bispo Moacir. É para muitos anos essa nova etapa da sua vida. Então, não se preocupe. Para mim, o nome Moacir, você mencionou bem. Se é padre, se é diácono, se é bispo, se é monsenhor, se é dom, isso tudo são coisas que as pessoas vão ir acrescentando diariamente. Nós estamos em Salto do Lontra e estamos aqui na raiz, onde não muda.
Moacir é a pessoa que... Nasceu no Pinhal da Várzea. É, o menino que levava leite em vários lugares aqui, não é? Que era coroinha, que também vendia verdura, que gostava de levar coelho para um outro lugar, partilhando com seus amigos, jogava bola e assim por diante. A mesma pessoa humana, não se preocupe, o título para mim não está acima daquilo que é o ministério, de amar e servir a humanidade. Agora, saindo aqui de Salto do Lontra, qual é o caminho até chegar, vai para Curitiba? Um abraço ao Padre Antônio Teixeira. Qual é o caminho a percorrer agora de hoje, nesse dia 24 de novembro, que nós estamos aqui na casa da Dona Zilma, gravando o nosso Papo na Varanda? Qual é o caminho até chegar lá na Diocese? Então, quero agradecer a Dona Zilma. E esse fato é muito curioso. Eu tenho como lema, desde que fui para o Equador, ser peregrino de esperança. E peregrino sempre é hóspede na casa dos outros. Obrigado de me hospedar nesse momento, né? Sempre que eu venho de férias, eu fico na casa do meu irmão Armando, que mora em Nova Prata, né? E claro, eu falo, não podia voltar para o Equador sem ir lá, porque sempre é ele que me hospeda também, né? Ao mesmo tempo que a gente diz, tenho todo o espaço da igreja e bem organizado, também em qualquer lugar a gente encontra pessoas muito solidárias. E isso me lembra Jesus quando ia em Betânia, na casa de Marta e Maria, né? E que também sempre era bem acolhido. Por isso, em Curitiba é minha casa, no Equador é minha casa, né? E voltando para Curitiba eu devo continuar arrumando minhas malas. Vou fazer 5 dias de retiro lá no Mosteiro do Encontro das Irmãs Beneditinas Missionárias, me preparando para a ordenação. No dia 8 de dezembro, nós temos a missa lá no Santuário de Nossa Senhora do Sagrado Coração, em Curitiba, às 19 horas, como envio para o Equador. E no dia 11 de manhã, eu pego minha mochila e volto lá para as terras andinas, para o Equador. Fico em Quito até o dia 5 de janeiro. Né? Lá em Quito também é a minha casa. Né? Até eu tenho uma herança que eu ganhei de uma senhora lá, e está a nome da congregação, né? Para abrir um seminário. Uma senhora que fez 8 anos novena ao Sagrado Coração de Jesus para encontrar uma congregação dedicada ao Coração de Jesus que começasse a formar padres equatorianos. Ela colocou isso como critério e passou 8 anos rezando e fazendo essa novena. Até o dia que eu fui dar a unção dos enfermos para ela, e ela simplesmente olhou para mim e falou, o que você faz? Eu falei, abri um seminário para a congregação, somos missionários do Sagrado Coração. E ela olhou para mim e falou, você é o enviado de Deus. Eu falei, enviado de Deus? Eu falei, sim, é verdade, me enviaram como missionário aqui. Ela falou, não, Deus mandou você hoje aqui e eu quero doar minha casa para você, para que seja o seminário. E eu olhei para ela e falei, quando a esmola é muito grande, qualquer santo desconfia. Quem é você? E na varanda da casa dela conversamos 3 horas. Depois de 3 horas eu falei, escreva uma carta para o superior. Eu não quero, casa por casa nós temos uma casa. Né? Aí depois voltei 15 dias, ela tinha a carta e tudo, e para encurtar a conversa, convivemos 14 anos, uma bênção para nós, uma bênção para os jovens, para a formação, e simplesmente eu sempre falo, Deus coloca a pessoa certa no lugar certo. Eu nunca imaginaria que uma pessoa teria um critério assim, tão exigente com ela mesma, para que Deus pudesse se manifestar. Então depois de uns 3 anos eu falava, isso é um sinal visível de que Deus quer nossa presença e também nossa congregação no Equador. Por essa casa já passaram uns 19 jovens, já tem 3, 4, 5 ordenados, e tem mais um que vai fazer votos perpétuos agora em Florianópolis, justo na paróquia onde está o Avelino, diácono, Diego Sambrano, que é lá do Equador. Olha só que história linda, eu fico feliz de a gente poder registrar um pouco da história da vida das pessoas. Aqui nós já entrevistamos pessoas de 118 anos, o seu Sebastião de Coronel Vivida, entrevistamos de Nova Prata lá o seu Bertolin, 90 e poucos anos, acho que quase 100 anos, né? Então a gente tem esse programa na Rádio Ampere, que eu faço em toda a região,
Inclusive aqui em Salto do Lontra eu já entrevistei 17 pessoas aqui, pessoas antigas aqui, o Jacó e tantos outros que eu podia citar, né? Que é um pouco do registro que fica no YouTube da Rádio Ampere, no Face, né, Ana? Fica esse trabalho registrado e depois que ir para o ar para a Rádio Ampere, vai para o mundo. E eu fiquei muito feliz do senhor aceitar o convite de a gente poder, e mais ainda da dona Zilma Weimler aceitar nós vir aqui na sua casa, fazer esse registro de um pouquinho da sua vida. Obrigado. Né? E faltou a última parte. Sim. Que você me pediu, né? Dia 8 de janeiro eu chego na Diocese de Sucumbios para essa terceira etapa e também para a ordenação, né? Vou ficar lá praticamente mais 15 anos, porque um bispo se aposenta aos 75, né? Eu já estive aqui na região procurando documento e tudo, encaminhando a minha aposentadoria, e pelo tempo de contribuição e pela idade, eu posso me aposentar aqui, né? E como pessoa humana eu dizia, que bom, eu já posso diminuir as atividades, viver mais tranquilo, numa casa de retiro, atendendo pessoas, só escutando confissões, visitando doentes e assim por diante. Mas de repente parece que o trabalho ampliou e aumenta, aí por mais 15 anos devo estar no Equador, com direito a fazer férias uma vez por ano, então posso vir aqui na região, podemos organizar um trabalho missionário em comum, que o sudoeste do Paraná envie missionários para lá, que a gente traga missionários aqui também, para fazer um intercâmbio, por que não, né? Em Salto do Lontra trazer missionários do Equador, para fazer um trabalho aqui de visita, de bênção, de partilha da vida e assim por diante, né? Quem sabe, com o pároco daqui, com o bispo daqui também, Dom Edgar, que é conterrâneo nosso também, né? Nasceu em Nova Prata do Iguaçu. A gente possa fazer esse tipo de trabalho também com um pouco mais unido, ou mesmo intercambiando pessoas e experiências. Bom, eu disse que ao final do Papo na Varanda a gente toca uma música que o senhor escolheu, O Vento dos Monarcas, uma música que, inclusive nós estamos aqui próximo da piscina, aqui numa área muito bonita aqui da dona Zilma, e o vento está passando por aqui. O que representa essa música, O Vento, para o senhor? Que eu vou mandar o seu depoimento para o Gildinho dos Monarcas. Ah, que bom! Pode mandar, eu admiro muito sempre a cultura, sempre tentei fazer um trabalho muito integrado entre fé e cultura, e desde que me conheço por gente, eu sempre admirei a arte sacra, e a música está dentro da arte sacra também, a cultura também está dentro da arte sacra, Parabéns para eles por essa música, O Vento. E eu escutei essa música quando voltava a segunda vez lá do Equador, quando já estava como provincial em Curitiba, porque foi aí em torno do ano de 2001 a 2007 que eu sempre usei muito essa música para dizer, olha, se eu não posso ir levar uma mensagem, então que o vento leve, porque o vento é o próprio Deus, que eles falam, e tem o seu fundo teológico também, O Espírito Santo é vento, é força, é água, é luz, e a gente fala assim, a ação de Deus se move pelo vento, sobretudo, que traz e promove boas mensagens em qualquer espaço, em qualquer lugar. Então, desde o início que eu escutei a música, eu achei ela muito bonita, e como estamos numa região onde a cultura tem tudo a ver com a questão gaúcha, então essa é a música, Se fosse no Equador, eu ia colocar uma cúmbia ou um outro tipo de música, alguma música mais andina e coisa assim. Mas aqui nessa região é o vento, Se estivesse lá em Minas, ia talvez pegar alguma música mais mineira, do Milton Nascimento ou coisa assim, que também tem muitas músicas profundamente religiosas, Mas aqui é essa, o vento. Que o vento leve também o meu abraço para os autores da música, os monarcas, E lá no Equador a gente escuta essas músicas, Na diocese onde eu vou estar também tem um bispo gaúcho, que é nascido em Caxias do Sul, que está lá há 10 anos, Dom Selmo, E é josefino. E com ele, de vez em quando, a gente se encontra para fazer um churrasco, para tomar chimarrão, para falar palavras gaúchas também, porque aí a gente se entende, Exato. Então tá bom, tio Gildo, dos Monarcas, nosso diretor, aí um depoimento sobre a música O Vento, que é muito bonito, e com certeza vamos mandar para todo o povo de Salto do Lontra e quem está nos ouvindo também, Bispo Moacir? Obrigado. Sim, eu acho que junto com essa música
vai a bênção, vai o abraço, também a minha oração e esse desejo de poder sempre colocar em primeiro lugar as coisas de Deus, fazer o bem, viver os valores do Evangelho, né? E desde essa perspectiva a gente ajudar a humanidade a ser cada dia mais fraterna, mais solidária, mais humana, né? Porque se a gente tirar esses valores do cristianismo do meio do mundo, fica muita violência, né? E como é bom a gente dizer, pela causa do Evangelho, pela causa do Reino, você pode ser acolhido, você pode levar esperança, você pode distribuir bens para todas as pessoas e assim por diante, né? Então, fico muito feliz de poder partilhar contigo e renovo o convite, né? Olha, se você for lá em Sucumbios, vai ser bem acolhido, vamos até ter motivo para fazer um churrasco, para tirar uns dias de folga, conhecer as belezas também do Equador. Você vai ficar encantado, a gente não fala feliz no Equador, fica encantado com as montanhas, com as piscinas de águas termais que saem dos próprios vulcões e assim por diante, a beleza da natureza, as cores das vestes do próprio povo, as danças diferentes, as celebrações típicas, Vai ter muita matéria para você colocar na Rádio Ampere. Bom, pessoal, olha só, fico muito feliz, agradeço mais uma vez ao Bispo Moacir Goulart Figueiredo, agradeço a nossa produtora a Ana Vitória, o Marcelo Menin, o Hélio Soares, o Zelírio de Medeiros, o pessoal que trabalha com a equipe para a gente fazer esse trabalho, e eu desejo para o senhor muita saúde, muita oração, e o senhor é mais um amigo que a gente vai ter aí, para a gente ter os contatos, assim como faço sempre com o padre Antônio Teixeira, né? Você falou naquele padre de Capanema, o padre Vitorino. Quando eu trouxe o padre Zezinho em Ampere, em 2005, ele trouxe 2 ônibus de jovens lá de Capanema, grande meu amigo e que já nos deixou também. A gente fica muito feliz. Mais uma vez, muito obrigado. E vamos encerrar daí com o senhor anunciando a música que o senhor gosta aí, então. Antes de anunciar a música, eu gostaria também de deixar a bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus ilumine e proteja todos os conterrâneos de Salto do Lontra, e a eles eu envio o vento do Espírito Santo, que vai junto com a música O Vento dos Monarcas, para que todos possam também lembrar sempre de Deus que está presente no seu coração. Não tenha medo de sempre fazer este caminho para dentro do teu coração, e lá você vai encontrar este vento, essa força, que é o próprio Deus que te dá sempre esperança e muita vida e muita alegria de partilhar a vida com as outras pessoas também.